Sou Sua Majestade Imperial Dom Pedro I, o libertador e primeiro imperador do Brasil. Em meu reinado, que foi muito turbulento, acabei perdendo a província da Cisplatina, atual Uruguai, por um confronto contra a Argentina. Optamos por deixar a província independente. O Brasil, infelizmente, após a Constituição de 1824, continuou com a escravidão até um certo tempo depois. Os motivos? Meu reinado já era muito turbulento. E com a abolição, poderíamos ter perdido mais províncias, assim como perdemos a Cisplatina. Em 1822, fiz um tratado com a Inglaterra para reconhecerem o Brasil independente. O rei e a rainha inglesa entenderam que se abolíssemos naquele momento a escravidão, hoje o Brasil poderia não ter estas dimensões que tem hoje e ser separado em diversas repúblicas. Então o rei inglês apenas exigiu que acabássemos com o tráfico de escravos no oceano. E assim foi feito, com a lei Eusébio de Queiroz, mas não em meu reinado. Se eu queria abolir? Queria, claro, mas o contexto em que se encontrava o Brasil não deixava. Como dito em minhas cartas, sei que meu sangue é da mesma cor que o dos negros, e se tu foras meu escravo, fazendo uma grande crítica ao escravismo. O abolicionismo de Dom Pedro II também partiu de mim. Eu sabia que para um país crescer verdadeiramente era necessário acabar com a escravidão. Após a Constituição de 1824, o imperador não poderia fazer nada se o movimento abolicionista não tomasse forma. Em 1880, o movimento já era imparável. Éramos uma monarquia parlamentarista onde o imperador estabilizava e fiscalizava. Aliás, eu particularmente dou graças a Deus que José Bonifácio e Leopoldina seguraram o demonião que eu era. Mas não me culpo, afinal eu era jovem e faltou-me educação palaciana, que foi interrompida por Napoleão. Aliás, faltou muita educação palaciana. Isso é comprovado com minha personalidade explosiva e minhas puladas de cerca. Eu abdiquei do trono em 7 de abril de 1831, voltando para Portugal para guerrear contra meu irmão, a favor de que o trono ficasse com minha filha Maria II. E contive várias revoltas no Brasil, com um exército bem fraco. De abdicar em favor de meu muito amado filho, Pedro de Alcântara. O príncipe tem apenas 5 anos, majestade. Neste país, há um homem capaz de transformar esta criança num verdadeiro soberano. A ele vou confiar a educação de Pedro II, novo imperador do Brasil. Vais aceitar? Não posso recusar um pedido de quem recorre aos meus préstimos num momento de aflição. Curiosa figura de Dom Pedro I, cheia de contradições. Um liberal que se tornou absolutista. Um dinasta que renunciou a 2 tronos. Um pai amoroso, um marido infiel. Se pesarmos, o fiel da balança penderá a favor de Dom Pedro I. Ele nos garantiu a consolidação deste vasto império. Impediu a volta do Brasil à condição de colônia de Portugal. E, acima de tudo,
Dê-los a independência. Nasci em 2 de dezembro de 1825, no Paço de São Cristóvão, na capital do Brasil, Rio de Janeiro. Fui o segundo imperador do Brasil, Sua Majestade Imperial Dom Pedro II. Descendo de 3 das principais casas imperiais europeias, os Bourbons da Espanha, os Habsburgos da Áustria e os Braganças de Portugal. Minha mãe faleceu 10 dias após meu primeiro aniversário. 3 anos após, meu pai, Dom Pedro I, se casou novamente com Dona Amélia. Mas como nem tudo são flores, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro, fazendo-me tornar imperador do Brasil aos 5 anos de idade. Até que eu atingisse a maioridade com 18 anos, esteve no poder o período regencial, onde basicamente era uma república parlamentarista. Em 1841 foi feito o golpe da maioridade, quando eu ainda tinha 15 anos, e a partir daí eu era imperador de fato do Brasil. Uma curiosidade é que minha barba foi uma jogada política para o povo vincular-me a um monarca maduro, do jeito europeu. Me lembro até hoje que quando me casei por procuração para garantir o império, chorei muito ao ver a verdadeira face da minha esposa. Em 1845, fruto de um casamento meu com Teresa Cristina, nascia meu primeiro filho, Dom Afonso, que acabou falecendo em 1846. Neste mesmo ano, nasce a minha filha, a Princesa Isabel, e em 1847, a Princesa Leopoldina. Sobre a abolição, tentei fazer o que foi possível com o poder moderador, como fazer um parlamento em sua maioria legislar leis gradativas de abolição, como Ventre Livre, Eusébio de Queiroz, entre outras. Após isso, finalmente veio a Lei Áurea. Até que em 1889 eu sofri um duro golpe dos militares positivistas e dos fazendeiros escravocratas. Em 1889, Deodoro tinha apenas a intenção de depor o primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto, e assim o fez, porém caiu numa mentira de que eu nomearia Silveira Martins para o cargo, coisa que não aconteceria. Silveira Martins era um antigo desafeto de Deodoro, pois acabou dormindo com a mulher que Deodoro namorava na época em que eram jovens. Em 15 de novembro de 1889, bem de manhã, o exército cercou o palácio em que eu estava e entregou-me a carta de meu exílio. Soltei estão doidos. Estava feito o golpe, estava proclamada a república na calada da noite para não ter revoltas do povo. Soltei também já que é assim, me aposento hoje. Era o fim do meu império tropical em que tanto tempo me dediquei. Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Sua Majestade Imperial o Imperador Dom Pedro II. Nasci em 29 de julho de 1846. Nos primeiros anos, passei a viver em Petrópolis, junto de meus pais e minha irmã também. Podemos dizer que minha vida foi bem difícil, já que havia muitas regras rígidas na família. Para se ter noção, eu mal tinha permissão para sentar-me com meus pais num almoço.
Permissão para ver meu pai? Só nas noites, quando ele deixava de ser o imperador Dom Pedro II e virava o Pedro de Alcântara. Mesmo assim, era questão de minutos, já que ele saía para ver suas amantes, voltava, dormia e novamente voltava a ser o imperador Dom Pedro II. Ao completar 7 anos, segundo as tradições de Bragança, os meus cuidados ficavam com quem meu pai escolhesse, assim como Dom Pedro I escolheu José Bonifácio para Dom Pedro II. Primeiramente, ele tentou escolher Dona Amélia, sua madrasta, mas ela recusou. Até que minha tia, Dona Francisca, indicou Luísa Margarida para o cargo. Ela ficou conhecida depois como a Condessa de Barral. Uma curiosidade é que em 1862 acabei não vendo que uma amiga minha estava atrás de mim. Sem querer, a ceguei no olho direito. Como de procuração meu pai se casou, isso aconteceria comigo também. Inicialmente era para eu me casar com Luís de Saxe-Coburgo-Gotha, mas eu acabei me apaixonando pelo noivo da minha irmã e ela pelo meu. Então, nós duas trocamos de noivo. Eu me casaria com Gastão d'Orléans, o Conde D. Na minha vida tive várias falsas gravidezes e, por mais incrível que pareça, 3 abortos espontâneos. Quando tive meu primeiro filho, Pedro de Alcântara, ele nasceu com o braço direito imóvel. Esse meu primeiro filho, após o golpe de 1889, renunciou para casar-se com uma mulher de nenhuma casa real, passando direito para meu segundo filho, Dom Luís Maria, que faleceu na Primeira Guerra Mundial. E agora vamos para o que todos estavam esperando, a abolição da escravidão. Muitos dizem que foi pressão, mas a Lei Áurea não teve pressão nenhuma. Não tira os méritos dos abolicionistas, como Joaquim Nabuco, André Rebouças, etc. Inclusive, foram os abolicionistas que me deram o título de A Redentora. Foi muito mais do que assinar um papel. Dom Pedro II estava com fortes dores de cabeça e deveria se tratar na Europa, e assim o fez. Assim, eu assumi a regência. Eu tinha um grande embate com o gabinete do Barão de Cotegipe, onde ele planejava reprimir manifestações abolicionistas no Brasil. Ele disse que eu não deveria interferir, pois deu o argumento de que eram coisas destinadas aos homens. Não deu outra. Eu usei o moderador para demitir o gabinete dele na hora, conforme o artigo 101. Escolhi a dedo o primeiro-ministro, sendo João Alfredo Correia de Oliveira. O ministro da Agricultura de João apresentou o projeto incondicional da abolição da escravatura. Fiz muita pressão para que o parlamento abolisse em pouco tempo e aconteceu em 7 dias. Faltava apenas a pena de ouro. A maçonaria ofereceu, mas eu, como católica fervorosa, recusei prontamente. O parlamento me ofereceu, mas eu preferia um lugar que representasse mais a causa, até que o Quilombo do Leblon, lugar que eu financiava, me ofereceu, e essa eu não pude recusar. Aceitei na hora, e em 13 de maio de 1888 estava abolida a escravidão do Brasil. Ah, mas e os negros que foram jogados à própria sorte? Meu plano como imperatriz era planejar reformas agrárias e indenização aos negros, junto de André Rebouças, negro abolicionista. Mas, infelizmente, nunca me tornei a imperatriz de fato.
nunca me tornei a Isabel I. Se persistirem na pressão inglesa, eu pergunto: eu financiei o quilombo do Leblon por pressão? Meus filhos tinham um jornal abolicionista chamado O Correio Imperial por pressão? Eu escondi 3 escravas de seus senhores por pressão? Sou apegada ao país. Tudo aqui no Brasil me lembra meus 43 anos de felicidade. Sua Alteza, Real Princesa Isabel.